Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer e abundar no seu conhecimento, na graça salvadora de Deus. Amados, ontem, na quinta-feira, nós vimos, na última pergunta, o Senhor fazendo um apelo, direto lá no Apocalipse 18, versículo 4, pedindo para que o seu povo verdadeiro saia dela, do sistema babilônico, da Babilônia, do sistema babilônico de enganação, etc. E hoje, voltando àquele contexto do capítulo 10 de João, alvo principal aqui do nosso estudo, seguindo aquela fala que Cristo falou que tinha outras ovelhas de outros apriscos e iria buscá-las, iria atrás delas para reuni-la num só rebanho, unindo as que ele tirou do primeiro aprisco, com o do segundo, com o do terceiro, com o quarto, com o do quinto, ele vai juntar tudo, Pois bem, na pergunta 11 nos traz aqui o seguinte questionamento: por que Jesus dará a vida pelas ovelhas? Por que ele vai dar a vida pelas ovelhas? Por que isso? Ele não pode simplesmente matar o lobo e está resolvido o problema? Não pode simplesmente ficar pastorando no aprisco o ladrão, vir por amor para ele mandar prender? Por que ele tem que morrer? Depois, segunda pergunta: quem está acima dele que lhe garante que se ele morrer vai ressuscitar, vai devolver a vida dele? Olha o depoimento de Cristo. Diz assim: por isso o Pai me ama. Olha, por que ele diz por isso o Pai me ama? Pelo que ele falou anteriormente e pelo que ele vai dizer. O que ele falou anteriormente? Eu vou atrás das ovelhas de todos os apriscos, deste e de outros. Foi a primeira coisa que ele falou. E agora ele vai dizer, por isso o Pai me ama. Ele vai explicar o porquê. Olha o porquê aqui. Inclusive tem a palavra porquê depois da vírgula. Porque eu dou a minha vida para retomar em seguida. Ou seja, eu vou dar a minha vida, mas eu não vou morrer para sempre, não. Eu dou a minha vida, mas eu vou retomar essa vida de volta. Aí ele diz assim, ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente, eu mesmo a dou, eu dou de mim mesmo. Veja que Jesus Cristo aqui está dizendo claramente que ninguém tem o poder de tirar a vida. Por que ninguém tem o poder de tirar a vida dele? Nem Satanás, nem ninguém. Nem o próprio pecado. Porque ele não pecou. Quem é que pode tirar a vida dele? Como é que você pode tirar a vida de alguém que não pecou? Se o salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, não tem pagamento para a morte vai sair lisa. A morte vem cobrar, vai sair com as mãos banando. Não tem pecado. A morte só cobra, não tem pecado. O salário do pecado é a morte. Pois bem, Cristo diz bem claro aqui. Ele diz assim, tenho autoridade. Ele recebeu essa autoridade. Ele tem porque ele recebeu. Ele vai dizer lá em Mateus 28, verso 18, toda autoridade me foi dada. Então ele diz, eu tenho autoridade para dar a minha vida e também tenho autoridade para retomá-la. Qual é a autoridade que ele tem para retomar a vida? Porque ele não pecou. Essa é a autoridade. E essa autoridade está estabelecida em que princípio? Olha o último verso. Este mandamento, esta autoridade, esse mandamento de autoridade, eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, Cristo está dizendo, vocês sabem por que eu vou dar a minha vida? Porque eu tenho certeza que eu vou tê-la de volta. Olha a fé de Jesus. Olha a fé de Jesus, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, que nós temos que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. 14, 12 e Apocalipse 12, 17. Tem que ter essa fé de Jesus. Então, é como se Cristo dissesse assim, lá no princípio, eu e o Pai sentamos e conversamos. Uma linguagem bem humana, Vou contar aqui uma parábola aqui do princípio. O pai sentou com o filho e falou assim, meu filho, só tem uma forma de nós resgatarmos o ser humano. É você indo lá.
você indo, se tornando um semelhante deles. Eu não posso, porque eu sou Deus, mas você pode se esvaziar. Você não é Deus, você pode se esvaziar, mas eu não posso, porque se eu pudesse eu ia, porque um pai não manda o filho para a morte, não, o pai vai e morre no lugar do filho, é o contrário, né? Mas como o pai, sendo Deus único, perfeito, imortal, como diz 1 Timóteo 6, 16, 17, como sendo o único imortal o pai, não podia morrer, mas Cristo podia, o filho podia. Você pode se esvaziar e morrer. Agora, é o seguinte, se você morrer sem pecar, eu trago você de volta. Lhe garanto a vida eterna, se você fizer isso. Aí o filho diz, meu pai, olha, não precisa nem o senhor falar mais não. Eu já estou com vontade de ir agora, eu quero morrer pelo ser humano para salvá-lo do pecado. Olha só que coisa linda. Então Jesus Cristo, ele diz assim, eu voluntariamente a dou. E quando você lê João 3,16 que diz assim, Deus amou o mundo que deu o seu filho. Parece até entender que o pai pegou o menino pela orelha, assim como se fosse um pai, um filho, um menino, um ser humano aqui, né? Pegou pela orelha, vai infeliz, vai morrer pelo... né? Não é assim não. Quando a Bíblia diz que o pai deu o seu filho amado, o seu filho unigênito, para morrer pelo ser humano, olha, foi com muita dor no coração, não tenho dúvida disso não. Porque eu me coloco no lugar de pai, eu uso a empatia nesse momento, da empatia humana, que embora esteja muito distante do amor e daquilo, é muito pequeno do sofrimento que Deus sofreu para um sofrimento do ser humano. É muito pequeno o nosso amor comparado, tudo nosso é muito pequeno relacionado ao que Deus passou. O sacrifício de Deus é sem tamanho, o homem matou um cordeiro. Deus entregou à morte seu próprio filho. Olha que coisa linda, né? Então, quando ele diz que Deus deu o seu filho unigênito, ele não está dizendo que Deus obrigou o filho a morrer, não. Cristo deixou bem claro aqui nesse texto que ninguém obrigou ele, não. Ele que se voluntariou. E se voluntariou porque ele tinha no seu caráter o mesmo amor do Pai pelos seres que lhes pertenciam. E então ele disse, eu dou voluntariamente a minha vida. E veio, né? E realmente deu a sua vida voluntariamente. Porque o Pai falou assim, olha, se você for e morrer, pode ter certeza que a morte não vai segurar você não. Eu trago você de volta. Eu estou dando autoridade para que você, estou lhe dizendo, estou dando antecipadamente autoridade para que você, espiritual, né? Para que você vença o pecado e para a autoridade, a garantia pela promessa de que se você vencer, você não morre, você será ressuscitado. Né? Você vai morrer, mas vai ter essa vida de volta. Então Cristo chama isso de autoridade. Porque quando o Pai comissiona alguém para fazer uma obra, dando-lhe a garantia, isso é autoridade. Porque Deus é a autoridade máxima. Se Ele disse, faça isso que o resultado vai ser isso, isso é autoridade. Pode ir. Quem está lhe mandando fazer é a autoridade máxima, né? Deus o Pai. E Cristo coloca isso de uma maneira muito simples. Embora tenha algumas igrejas, completamente alucinadas, que lê uma coisa e entende outra, o que o texto não está dizendo. Eles entendem o seguinte, que Jesus falou assim, olha, eu morri, mas não morri, eu fiquei com metade do corpo morto, um olho aberto, outro fechado, na sepultura, e eu mesmo vou sair da sepultura porque a vida não saiu de mim, não, eu não morri de fato não, a vida estava em mim mesmo, eu já saí sozinho, saí da sepultura sozinho, porque eu mesmo dou e eu mesmo me ressuscito. Tem gente que entende assim, numa mentalidade completamente alienada, um texto completamente torcido por filósofos completamente guiados por Satanás para pregar um engano, pregar essa mentira. Por que é uma mentira clássica, uma mentira épica? Por quê? Né? Uma mentira épica de época, lá da Idade Média. Por que essa é uma mentira? Porque não foi Jesus que saiu sozinho do túmulo, porque tem 12 versos no Novo Testamento, e mais nenhum verso dizendo isso, dizendo que Cristo, não tem nenhum verso dizendo que Cristo saiu da sepultura sozinho, se auto-ressuscitou. Pelo contrário, são 12 versos da Bíblia dizendo que o Pai ressuscitou o Filho. Então, quando a pessoa lê esse texto aqui numa linguagem espiritual e enxerga aquilo que vai contradizer o resto da Bíblia, ele tem que repensar as suas ideias.
Ele tem que meditar um pouco mais para não ser deixado ser guiado por homens que estão com o seu coração, com a sua vida completamente impacto com Babilônia, com erro, né? Com uma série de mitos que o homem inventou, abandonando os princípios bíblicos. Continuando, amados, vamos agora para a 12ª pergunta. Enquanto os líderes judeus não conheciam as palavras de Cristo, conheciam ou reconheciam, porque vinham da Bíblia, né? Reconhecer porque Cristo falava das Escrituras. Eles deviam reconhecer aquela fala de Cristo como já vista lá nas Escrituras, né? Então, enquanto os líderes judeus não conheciam ou reconheciam as palavras de Cristo, chamando de endemoniado, que diziam as outras ovelhas dos outros apriscos, que não eram judeu religiosa, né? Vamos ver. João capítulo 10, versículo 21 diz assim: diziam outros, olha só, outros, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Que coisa linda, né? Aqui no capítulo 10, as pessoas ainda estão respirando aquele milagre espetacular que aconteceu no capítulo 9, o capítulo anterior aqui, na cena anterior, quando Cristo curou um cego de nascença, né? Ungindo os seus olhos, né? Untando os seus olhos com barro, né? Barro de oleiro e mandando ele se lavar lá no tanque de Siloé. E aqui, os outros que conseguiam enxergar, as ovelhas que reconheciam a voz de Cristo aqui, de outros apriscos, que não eram. Por isso que Cristo prega essa palavra aqui claramente, no contexto até o verso 20, ele prega justamente essa palavra aí, mostrando que havia outras ovelhas, que do meio dos judeus só iria seguir ele aqueles que conhecessem a sua voz, que conhecessem que a voz dele era uma voz de Deus, que era a voz da verdade, que era a voz, né, do Espírito de Deus falando ao coração de cada um. Aí iria seguir ele. Quando ele falou lá outros, é justamente esses outros aqui, ó, de outros apriscos, outras pessoas. E essas outras pessoas, que não eram teólogas, que não eram doutores da lei, sacerdotes, príncipes, escribas, não eram da doutrina radical, religiosamente radical dos fariseus, né? Pois bem, nunca houve tanto fariseu como nos dias de hoje, né? Terrível. Fariseu, fazendo aqui uma alusão, né? O religioso ortodoxo, né? Que quer ser melhor do que os outros, que acha que sabe tudo. O mundo está cheio disso. Então, ele diz bem claro aqui, olha. Essas pessoas diziam, os outros, né? Dos outros apriscos. Essas palavras não são de quem está endemoniado. Veja que ele diz assim, ó, essas palavras, atendendo perfeitamente o contexto anterior que Cristo disse, quem reconhece a minha voz, ou seja, quem conhece as minhas palavras. Veja que tinha outras pessoas, outras que não eram dos judeus, que estava reconhecendo a voz, as palavras de Cristo. Olha as ovelhas verdadeiras surgindo de outros apriscos aqui, ó. Sempre que Cristo conta uma parábola, que ele faz um ensinamento, logo em seguida nós conseguimos ver o resultado daquilo que ele pregou. É como se ele estivesse prenunciando, profetizando o que vai acontecer imediato, para que a palavra dele seja comprovada de que o que ele está dizendo é verdade absoluta. Isso é muito lindo. Se você não percebeu isso ainda, comece a ler a Bíblia, comece a examinar a Bíblia com mais cuidado, e você vai perceber isso de forma maravilhosa. Aí diz, continuando o texto, diz, ó, essas pessoas estavam tão convictas da fé, que agora elas vão mostrar uma justificação plausível, fundamentada na pedra, na rocha, né? Que eles vão dizer o seguinte, ó, eles vão usar aqui um argumento teológico profundo, que nem os judeus, né, que nem o Nicodemos lá, que era professor dos professores, usou, que deveria ter usado. Olha o argumento que esse povo usa aqui, ó. Pode, porventura, um demônio ou um ser endemoniado abrir os olhos dos cegos? Olha, nem Jesus era um endemoniado, mas eles estão falando de algo aqui profundo. O que é que essas pessoas que não eram doutoras da lei, não eram lá da turma do Sinédrio, disseram aqui? Que nenhum demônio, olha só, nem Satanás, nem os seus, pode abrir os olhos de um cego de nascença. Olha que verdade linda.
Tem um monte de crente aí, completamente desorientado, seguindo religiões, né, de matriz africana, que diz que é cristão, né? Mas a igreja evangélica que diz que é cristã, mas não tem nada a ver não. São religiões ali espiritistas de matriz africana do baixo mesmo, do baixo nível. Que vão para a igreja ensinar as pessoas que aquele espírito que está naquela pessoa é do Zé Pelintra, da Maria Padilha, do Tranca-Rua, do sei mais, né? Ele dá nome, ele dá uma relação. Tem livros escritos por pastores que se dizem evangélicos, dando nomes a esses espíritos. Olha só. Imagine Jesus perdendo tempo ensinando isso. Que barbaridade, né? Nós conseguimos enxergar, conseguimos contemplar, testemunhar a desgraça da queda dessa igreja. A igreja de hoje. Esses absurdos, né? E aí, eles ficam dizendo assim, ó, alguns dizem assim, olha, eita, se você pensar na mulher do vizinho, ficar pensando na mulher do vizinho, Satanás já sondou seus pensamentos, já lhe acusou diante de Deus, você já pecou. Como é que é? Satanás pode sondar o meu espírito? Já imaginou isso? Satanás pode sondar a minha mente? Só quem sonda os corações é Deus, Satanás não é. Ora, se para Cristo estar em mim o tempo todo e sondar os meus pensamentos, o Pai teve que enviar o Espírito dele aos nossos corações, Gálatas, né? Capítulo 4, verso 6. Já imaginou? Como é que um demônio tem esse poder? Demônio não tem poder de sondar a mente de ninguém, não. Demônio não tem poder de entrar na sua... Só se você permitir, fizer pacto com ele e você ficar possesso, endemoniado, não. Se você tiver com Cristo habitando na sua casa, no seu espírito, eu duvido que Satanás bater aí na porta. Eu duvido ele bater na porta. Se na sua mente é uma habitação do Espírito Santo de Deus, eu duvido ele bater na porta. Ele só entra em casa vazia. Se você permitir, tem mais essa. Tem muita gente permitindo um bocado de coisa. Abrindo seus olhos diante de uma televisão, de prostituição, de fofoca, de um monte de coisa, e permitindo que aquela maldade entre na sua mente. Se você permitir, ele entra. Se você não permitir, ele não entra. Então, amados, olha só. Esses irmãos aqui estão falando de um assunto teológico profundo. Olha aí, o que os outros não conseguiam enxergar, esses que nem eram teólogos, entendiam a palavra. Nenhum demônio pode abrir os olhos do céu. Porque demônio não tem esse poder, não. A Bíblia diz categoricamente que Satanás e os seus anjos, os seus demônios, fazem prodígios da mentira. São truques e não milagres de fato. Jesus não fez truque, não. Jesus curou um cego de nascença, que abriu a boca e te chamou. Eu estou vendo. É diferente. Oh, meus amados, quanta verdade maravilhosa há na palavra de Deus, que aqueles que dedicam tempo a examinar com profundidade a palavra de Deus, jamais serão cegos, jamais serão errantes e sendo guiados por outros cegos aí para cair do precipício. Não. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos traz informações que nos edificam o espírito para a vida eterna. Informações do amor de Deus, informações do amor de Cristo, informação do seu plano de salvação, informações diversas sobre as armadilhas que há nesse mundo e do autor dessas armadilhas, quais são as suas táticas, como ele trabalha para tentar nos derrubar. E Cristo ainda nos dispõe todos os preventivos para que a gente não caia nessas suas ciladas e sejamos protegidos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus.